Muito bom dia, estamos aqui com mais um devocional com Deus e hoje eu quero estar iniciando fazendo a leitura do livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, que diz o seguinte: Portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Então aqui a gente aprende o que devemos fazer e a resposta é não desistir. A gente deve continuar fazendo o bem, a gente deve plantar o bem todos os dias, mesmo que em nossa vida a gente tenha problemas, tenha frustrações, tenha dificuldades, a gente sempre deve fazer o bem, porque a gente sempre vai colher aquilo que a gente planta. Então, muitas das vezes, assim como uma fruta, tem fruta que pode dar diversas vezes no ano, tem fruta que pode dar uma vez, né? Tem fruta que pode levar anos para dar o primeiro fruto. Então, cada, cada semente que a gente planta, ela tem um tempo para colheita. Então, a gente deve ser pacientes. Então, o Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós. Quando a gente começa semear uma vida de entrega a Deus, quando a gente começa a viver uma vida de princípios, quando a gente começa a buscar Deus em orações, quando a gente começa a ser praticantes da palavra, são sementes que a gente está plantando no mundo espiritual. E o Espírito Santo, ele vai trabalhando em nossas vidas para nos abençoar. Então, se a gente for paciente e sempre fazer o bem, no momento certo, a gente vai colher o fruto, né? Então, aqui a gente aprende que a gente não deve desistir. Então, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Então, aqui Deus estava nos falando que se a gente se manter firme e não desistir, no momento certo a gente vai colher muitas bênçãos, porque Deus ele já está preparando. Você que está se esforçando para viver uma vida de princípio, você que está matando a sua carne, matando o seu eu, para poder viver bem com as pessoas, para poder fazer o bem, para poder semear o bem, no momento certo, você vai colher muitas bênçãos e pode ter certeza que nesse exato momento Deus está trabalhando ao seu favor. Muitas vezes a gente não consegue ver porque a gente é preso no tempo, né? A gente tem as nossas dificuldades que às vezes tem prazo, né? A gente tem a nossa dívida tem o dia para ser paga, né? As coisas elas têm prazo para tudo, então a gente vive hoje uma vida muito corrida. Só que a gente tem que entender que Deus ele não está preso no tempo. Deus ele é dono do tempo. Então a gente deve descansar no Senhor, né? E escolher o caminho de semear o bem. Um tempo atrás eu fui fazer uma viagem para a praia e eu tinha um caminho a seguir. E nesse caminho apareceu dificuldades, né? Aconteceu um acidente, porque paralisou ali a estrada e eu fiquei ali mais ou menos umas 2 horas travado. E naquela ansiedade de não ficar naquele trânsito, né? Eu, comecei a procurar rotas alternativas. E eu tive duas opções, né? Eu tive três opções. Me manter naquele caminho que eu estava, que era o caminho mais ideal, né, que eu deveria fazer, aguardar, né, passar aquele processo para poder seguir em frente o meu caminho. Aí eu vi um segundo caminho, que era um caminho paralelo, que tecnicamente seria um atalho, onde eu ia andar na via paralela e conseguiria ali sair, né, daquele trânsito. E tinha um terceiro caminho que seria 3 vezes a distância que eu levaria. Aí o que eu fiz? Eu segui o caminho que seria na via paralela. Só que nessa via paralela era uma rua de terra que, como estava um tempo de chuva, foi acumulando lama, né, em alguns pontos. E teve uma hora que eu peguei uma subida que era uma lama tão forte assim que o pneu começou a derrapar. Então eu vi que se eu continuasse naquele caminho, eu ia me dar mal e poderia ficar até atolado. Então o que eu fiz? Eu voltei para a estrada principal e fui seguir pelo terceira opção, que era o caminho mais longo, que era 3 vezes mais. Então, o que eu aprendo com isso, né? Trazendo para os nossos dias, o que eu aprendo? Eu aprendo que muitas vezes Deus ele tem um caminho de bênção para nós. Aquele caminho que eu estava indo na minha viagem era para desfrutar de um momento de lazer. Então ali, o momento de lazer seria a minha bênção. Só que pelo fato de ter acontecido
aquele acidente na estrada que acabou paralisando ali, né, gerando um trânsito, pela minha impaciência, eu comecei a procurar rotas alternativas. Então eu fui para um caminho que eu estava me dando mal, porque tinha muita terra, muita lama, e eu estava com receio de ficar ali naquele trânsito ali atolado, né? Então eu falei, para mim não atolar, vou voltar. Então, quando a gente sai dos propósitos de Deus, quando a gente deixa de fazer o bem, de fazer o que é certo, a vida ela já vai nos trazer a resposta de imediato. Então, se a gente quer ter um termômetro, se a gente está fazendo a escolha certa ou errada, a gente vê qual que é as consequências, qual que são as sementes que a gente está colhendo. Então, se a gente está indo para um caminho que a gente só está colhendo dificuldade, mais problemas, parece que os problemas estão piorando, então quer dizer que a gente está escolhendo o caminho errado. Então a gente deve voltar. Então, se você também não escolher fazer o caminho do bem, plantar, né, ter uma vida de oração, procurar a santidade, você pode demorar, às vezes, você pode seguir o terceiro caminho, que é o caminho mais longo para chegar onde você quer. Então, o caminho ali das bênçãos é o caminho de fazer o bem, é o caminho de buscar a Deus. Então, se você quer ter uma colheita de bênçãos, faz o que Deus está te pedindo, né? Segue as orientações, né? Segue uma vida de princípios, segue os ensinamentos de Jesus e se mantém firme fazendo o bem, se entregando para ajudar as pessoas. Planta sementes boas que você vai ter colheitas de muitas bênçãos. Agora, se você escolher um caminho errado, um atalho, pode ser que você vai colher frutos ruins, né? Você vai ter mais problemas, mais dificuldades e cada vez as coisas vão ficar pior para você. Ou se você escolher o caminho mais longo, pode ser que se demore muito mais. A gente pode ver, né, como exemplo em Êxodo, onde Deus ele tira o povo do Egito para enviar para uma terra prometida, mas por esse povo ser desobedientes, um percurso que eles poderiam levar 1 ano para chegar, eles levaram 40 anos. Por quê? Porque foram desobedientes, estavam seguindo os caminhos que não eram os princípios de Deus, eles não estavam sendo obedientes, eles estavam criando ídolos, estavam idolatrando, estavam criando maldade entre eles, estavam sendo desobedientes, então eles estavam seguindo um caminho mais difícil. Então Deus ele precisou deixar o povo dando volta no deserto por 40 anos até que o povo aprendesse o que Deus realmente queria, qual que seria realmente o propósito de Deus para Deus colocar eles na terra prometida. Então, assim é na minha vida e assim na sua vida, né? Seja obediente, né? Plante o bem, faça o bem, que no momento certo você vai colher muitas bênçãos. E não desista, nunca desista daquilo que Deus coloca no seu coração, nunca desista de obedecer à voz de Deus, nunca desista de orar, nunca desista de viver uma vida de santidade, nunca desista de seguir os ensinamentos de Jesus, né? E o Espírito Santo ele está em nós, ele está trabalhando em nós, ao nosso favor, e todas as coisas vão cooperar para o bem. E todas as dificuldades e todos os momentos difíceis que a gente vem enfrentando na nossa caminhada é para nos amadurecer, é para nos ensinar, é para nós viver algo que Deus já está preparando para a gente. Só que para a gente poder viver esse algo, a gente precisa ser preparado. Senão esse algo pode ser, que de vez de ser uma bênção, pode se tornar uma maldição. Então Deus ele conhece, né, os nossos passos, ele conhece o nosso futuro, a nossa história já está escrita por Deus quando a gente serve ao Senhor. Então é só você se manter firme, né, fazendo o bem e não desistindo, que você vai no momento certo colher muitas bênçãos. Então esse é o devocional de hoje, espero que o Senhor tenha falado com você de alguma forma. Fico muito feliz por você que está acompanhando aqui todos os dias os nossos devocionais. Para mim é um prazer estar aqui, tendo esse momento com Deus e podendo compartilhar essa experiência com vocês. Então fico por aqui, até logo.